Bom, pessoal, então nossa aula hoje aqui é sobre regra do produto e regra do quociente, tá certo? O que nós vamos fazer aqui é justamente tentar encontrar situações em que a gente pode aplicar a derivada, né, de um produto de funções sem necessariamente precisar multiplicar as funções, tá bom? Então eu vou começar aqui com a regra do produto, né? E a regra do produto ela envolve, né, a ideia de que você tem uma função, por exemplo, h de x, né, que é o produto de duas funções f de x vezes g de x, tá bom? E o que você quer no final das contas é encontrar a derivada de h de x, né, como função, né, da derivada de f de x e da derivada de g de x. Bom, então em geral você tem o seguinte, né? Vou dar só um exemplo aqui. Digamos que você tenha uma função h de x, que é x ao quadrado, que multiplica cosseno de x. Você já sabe, né, que você já sabe calcular, por exemplo, a derivada de x ao quadrado e você já sabe calcular a derivada de cosseno ao quadrado. Foi justamente o que a gente fez aqui na aula passada, né? Por exemplo, se eu chamar f de x quadrado, eu sei que o f de x é 2x. Não? Se eu chamar o g de x de cosseno ao quadrado, tá bom? Eu sei que o nosso g' de x é o quê? A derivada do cosseno, a gente já fez, é menos seno de x. Tá bom? Então, a pergunta é, será que a derivada de h de x, né, é simplesmente o produto das duas derivadas, ou seja, 2x vezes menos seno de x? Tá bom? Será que isso aqui é válido? A resposta, na verdade, é não. Isso aqui não é válido. Tá bom? E é justamente isso que a gente vai vou tentar mostrar para vocês hoje, né? É que o produto de duas funções, quando você quer tirar a derivada de uma função que é produto das duas funções, não é simplesmente multiplicar as duas derivadas. Na verdade, não tem nada a ver com multiplicar as duas derivadas, né? É uma função completamente diferente, tá certo? Então, para a gente provar isso daqui, para a gente mostrar o que significa a derivada do produto, né, eu vou para a definição, né? Então, quem é h' de x por definição? Por definição, esse h' de x, eu vou usar aqui um ΔX agora, só para facilitar um pouco a análise. É o limite, quando ΔX é para zero, né, de h de x mais ΔX menos h de x dividido por ΔX. Essa é a divisão, é a definição de derivada, né, da função h de x. Bom, quem é h de x mais ΔX? Como h de x é justamente o produto de f de x e g de x, né, o valor de h de x mais ΔX vai ser justamente o produto de f de x mais ΔX, que multiplica g de x mais ΔX. É como se você substituísse, né, x mais ΔX nas duas funções. Por exemplo, se fosse x ao quadrado vezes o cosseno de x, a gente teria que fazer a substituição x mais ΔX aqui dentro e x mais ΔX também dentro da função do tipo cosseno. Bom, então quem é o nosso h de x? O h de x é simplesmente f de x vezes g de x. Tá bom? Então quem vai ser a derivada aqui no caso? Então a gente tem o seguinte, a derivada, que é o h' de x, vai ser o limite quando o ΔX é para zero de quem?
de f de x mais ΔX vezes o g de x mais ΔX, né? Menos h de x, que é f de x vezes g de x, tá bom? Tudo isso dividido por delta de x, tá bom? O que eu tenho que fazer aqui? Qual é o problema de tentar encontrar uma fórmula, né, final para essa expressão? Né? O problema é que eu quero deixar a derivada de h de x, né, como função da derivada de f de x e da derivada de g de x. Né? Mas quem é a derivada de f de x e quem é a derivada de g de x? Né? Porque do jeito que está aqui eu não consigo ver a derivada das duas individualmente. Né? Eu vou ter que fazer uma estratégia diferente. Por exemplo, f' de x é simplesmente o limite de ΔX indo para zero de f de x mais ΔX menos o f de x. Tá? Tudo isso aqui dividido por ΔX. E o que acontece nessa expressão de cima aqui? Nessa expressão de cima eu não tenho separadamente o f de x mais ΔX e eu não tenho separadamente o f de x. Os dois estão sendo aqui multiplicados. Então não consigo separar. Né? Da mesma forma, o g' de x ele é o limite quando ΔX vai para zero de g de x mais ΔX menos g de x que divide ΔX. Bom, então, o que é que eu preciso fazer para transformar, né, essa função aqui em duas funções dessas aqui separadamente? Qual é a estratégia que eu vou ter que adotar? Porque eu preciso tirar esse termo aqui juntamente com esse. E eu preciso tirar esse termo aqui juntamente com esse. Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar que f de x mais ΔX, g de x mais ΔX, né? Menos f de x vezes g de x. Aí o que eu vou fazer? Ó? Desse lado aqui, eu tenho um f de x, né, mais ΔX. Tá bom? Só que eu precisaria, para poder juntar os dois numa função só, eu precisaria de um f de x multiplicando g de x mais ΔX. Tá bom? Por exemplo, quando eu proponho que eu faço aqui, por exemplo, vou criar uma função. Que função é essa? Eu vou criar a função f de x vezes g de x mais ΔX. Por que eu estou criando essa função? Porque agora, por exemplo, eu posso ver que esse cara aqui está em evidência, certo? Ele está se repetindo. E eu conseguiria separar essa função aqui menos essa função aqui e obter assim pelo menos o começo da derivada do f. Né? Só que como eu subtraí essa função aqui, eu vou ter que somar de volta. Porque senão eu estou alterando o resultado. Então eu vou somar de volta. Eu vou somar com f de x e g de x mais ΔX. Tá bom? No momento em que eu faço essa soma aqui, eu acabo ganhando outra coisa. Por quê? Né? Perceba que eu somei e subtraí pelo mesmo resultado. Então eu não alterei o resultado de cima. Né? Mas no momento que eu somo e subtraio por ele, eu obtenho outra coisa interessante. Ó. Se eu perceber que aqui tem um f de x e aqui também tem um f de x, olha como fica interessante. Ó. Eu começo a observar que isso aqui, né, o g de x, que aparece aqui multiplicando um f de x, tem o g de x aqui também multiplicando f de x. Ou seja, eu vou conseguir colocar f de x em evidência. Certo? Eu consigo colocar f de x em evidência. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Vamos colocar em evidência agora o g
de x mais ΔX. Então vai ficar assim, ó, g de x mais ΔX. Aí, quem é que está em evidência? F de x mais ΔX, né? Menos esse rapaz aqui, ó, menos f de x. Tá bom? Aí, o que acontece? Vou colocar em evidência agora, né? Como eu peguei esse termo aqui e esse, eu vou pegar agora esse termo aqui e esse outro aqui. Então, vou colocar o f de x em evidência, agora, desse lado. E vou fazer assim, ó, g de x mais ΔX, que é esse rapaz aqui, bom, menos esse último aqui, que é g de x. Bom, perceba aí como a estratégia que eu fiz, né? Eu tenho essa expressão aqui de cima, só que eu não vou ter como selecionar grupo a grupo que eu preciso para encontrar a derivada, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou propor que esse rapaz aqui, né, eu vou somar e subtrair esse termo aqui, de tal forma que eu possa juntar esse f de x com esse f de x mais ΔX, está aqui, ó, colocando em evidência o g de x. Bom, com isso, o nosso h de x vai ficar assim, ó. Vamos reescrever. O limite, quando o ΔX é para zero, de quem? Aí vai ficar um termo bem grande, ó. Vou colocar aqui. G de x mais ΔX, f de x mais ΔX, menos um f de x, tá bom? Mais f de x, que multiplica g de x mais ΔX, menos um g de x. Tá bom? Tudo isso sendo dividido por ΔX. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar as regrinhas de limite que a gente já descobriu, as propriedades de limite. Por quê? Porque aqui a gente tem um produto, né? E o limite do produto é o produto dos limites. Tá bom? Aqui a gente tem também produto. Então, o limite do produto, desse produto aqui, desse é o produto dos limites. E aqui a gente tem um sinal de mais. Então, eu posso desmembrar todos os termos aqui da seguinte forma. A galinha de x vai ser o limite quando ΔX tende para zero de quem? De g de x mais ΔX. Bom, que multiplica. Eu vou deixar esse ΔX agora para esse rapaz aqui, ó, porque isso aqui que você está observando, ó, esse termo aqui, é justamente o termo da derivada que eu preciso. Né? Enquanto que esse outro termo aqui é justamente o termo da derivada que eu preciso do g. Então, eu vou desmembrar os dois. Né? Fazer assim, ó, vezes o limite de ΔX tendendo a zero de quem? De f de x mais ΔX menos o f de x dividido por ΔX. Mais, que é esse mais aqui, ó. Aí, limite de f de x quando ΔX tende a zero, tá bom? Que multiplica o limite de ΔX tendendo a zero de quem? De g de x mais ΔX menos o g de x dividido por ΔX. Aí olha que interessante, ó. Agora eu tenho aqui justamente a definição de derivada de f de x e eu tenho aqui embaixo justamente a definição de derivada
de g de x. Olha que legal, né? Aí o que acontece? O h de x', no final das contas, vai ser o seguinte, ó. Limite quando o ΔX vai para zero de g de x mais ΔX, não tem problema nenhum. Isso aqui é g de x, que multiplica. Esse limite todo aqui é a nossa derivada. Tá bom? Mais limite quando o f de x e o ΔX é para zero. Aqui, na função f de x, eu não tenho nenhuma dependência com ΔX. Então, não preciso substituir o ΔX aqui. Tá bom? É como se fosse uma constante para o limite. Então, esse aqui é o próprio f de x, que multiplica a derivada de g de'. E aí, assim, eu obtenho no final, né, a chamada regra do produto. Bom, então, essa aqui é chamada de regra do produto. Em palavras, significa o quê? Quando você quer derivar uma função que é o produto, né, de duas funções, o que é que você faz? Você repete uma das funções e deriva a outra, e soma com a função outra e a derivada da primeira que você repetiu. Né? Em palavras, é o seguinte, né? A derivada do produto é a soma da derivada de uma das funções multiplicada pela própria derivada de uma função multiplicada pela outra função. Então, linguagem popular, a gente costuma dizer o seguinte: a derivada do produto é, repete a primeira, deriva a segunda, repete a primeira, vezes derivada da segunda, mais repete a segunda, vezes derivada da primeira. Isso é chamado de regra do produto. Tá bom? Então, essa aqui é uma regrinha geral aí para o que você quer fazer, para o que você quer derivar. Exemplo que a gente deu anteriormente, né? Resolvendo o exemplo anterior, tá bom? Onde o h de x era simplesmente x ao quadrado que multiplicava o cosseno de x, né? O h' de x, que é a derivada dele, vai ser, repete a primeira, deriva a segunda, menos seno de x, mais, repete a segunda, que é cosseno de x, deriva a primeira. Pronto. Então, o h' de x naquela situação é quem? Menos x ao quadrado seno de x, mais 2 vezes x, cosseno de x. Pronto. Não tem muito o que fazer aqui. O resultado seria essa função aqui. Então, observe que não tem nada a ver com a outra função. Tem que repetir a primeira, derivar a segunda, e repetir a segunda, derivar a primeira. Essa é a chamada regra do produto, e vale para qualquer que seja a função f', f de g, f ou g, né? Desde que você consiga derivar, né, as duas funções individualmente. Tá bom? Essa aqui é a nossa regra do produto. Quando for na próxima aula, a gente faz mais exercícios aí de regra do produto. Vou fazer com vocês agora, né, a chamada regra do quociente. Então, para a gente resolver agora a regra do quociente, a gente vai usar uma estratégia semelhante. Tá bom? O que é a regra do quociente? A regra do quociente é h de x agora é f de x dividido por
g de x. É lógico que nessa situação aqui é obrigatório que o g de x seja diferente de zero. Né? Você não vai conseguir derivar essa função aqui quando existir, né, um ponto específico aqui, chamado de xp, que, né, para qualquer que seja xp, né, diferente de zero. Tá bom? Então, você tem que observar que o g de x não pode ser zero onde você quer calcular a derivada. Né? E a proposta, de novo, é colocar, né, a derivada do h como função das derivadas do f e do g. Né? Obviamente que você já deve imaginar que isso daqui não é verdade. Derivar a primeira e dividir pela derivada da segunda. Isso aqui não vai ser verdade. De jeito nenhum. Tá bom? Então, você já deve imaginar que isso aqui vai ser dessa forma. Tem duas formas de você encarar isso daí. Né? A primeira é você considerar que a divisão, né, nada mais é do que um quociente. A divisão nada mais é do que um produto, né, da função inversa do g. Né, o inverso da função do g. Mas eu não vou fazer isso agora não, porque depois a gente vai mostrar outra coisa interessante que é chamada de regra da cadeia. Aí sim a gente vai poder aplicar aí regra composta, né, de função composta. Eu vou fazer com vocês a definição formal mesmo, né, de derivada de h de x. Né? Que vai ser o limite quando x, ΔX tende a zero. Bom, de quem? De h de x mais ΔX menos h de x, tudo isso aqui dividido por ΔX. Bom, quem é h de x mais ΔX? Ora, h de x mais ΔX é o f de x mais ΔX que divide g de x mais ΔX. Tá bom? E quem é o h de x? O h de x é f de x que divide g de x. Então, como é que fica o nosso h' aqui? A derivada, né, primeira, que é h, vai ser o limite quando o ΔX vai para zero, né, de quem? De f de x mais ΔX que divide g de x mais ΔX, bom, menos f de x sobre g de x, tudo isso dividido por ΔX. Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui? A estratégia é semelhante, só que agora eu vou ter que tirar o MMC em cima, né? Então, a gente vai ter uma continha a mais, né? Vamos lá. Vai ficar o limite quando o ΔX vai para zero. Vamos tirar o MMC de cima. De cima, o MMC é g de x mais ΔX, bom, vezes o g de x. E aí fica quem? Ó? Essa função dividida por esse rapaz aqui, vezes o outro, é f de x mais ΔX, vezes o g de x, né? Menos quem? Menos esse rapaz dividido por esse, sobra só essa função aqui, vezes o f de x. Então vai ficar f de x vezes g de x mais ΔX. Né? Tudo isso ainda dividido por ΔX. Então eu vou ajeitar esse ΔX embaixo aí, né? E vai ficar assim, ó, limite quando ΔX é para zero, de quem? De f de x mais ΔX vezes um g de x menos f de x vezes o g de x mais ΔX, tá bom? Dividido por g de x mais ΔX, tá bom? Vezes um g de x, então tá bem já mais estranho aqui, né? Tudo isso, né, como é dividido por ΔX, é multiplicado pelo inverso dele. Então, vezes ΔX. Bom,
Aí aqui a estratégia vai ser semelhante à estratégia do produto. Por quê? Porque eu vou querer tirar aqui justamente as derivadas do f e do g. Então, quem era a derivada do f? A derivada do f, por exemplo, né, é f de x mais delta x menos f de x, o g é g de x mais delta x menos g de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar propor alguma função diferente aqui nesse numerador, né, justamente para parecer o termo que eu preciso. Então, ó, vamos trazer para cá. Ó, f de x mais delta x, g de x, menos o f de x, vezes o g de x mais delta x. Então, olhando para esse rapaz aqui, né, o que eu preciso para somar e subtrair aqui, para resolver esse problema aqui, é justamente a função f de x vezes g de x. Por que eu preciso dela? Porque eu posso colocar em evidência, por exemplo, o g, e daqui eu conecto esse rapaz aqui com esse rapaz aqui. Né? Só que como eu somei e subtraí, eu vou ter que, como eu tirei aqui f de x, g de x, eu vou ter que somar f de x, g de x. E tentar organizar isso daí. Ó. Então vamos tentar organizar agora. Vai ficar assim. Ó. F de x mais delta x menos quem? F de x. Colocado em evidência aqui o g de x. Né? Agora eu vou conectar esse meu g de x aqui mais delta x com esse g de x. Né? Quem é que está se repetindo aí? É o f de x. Então vai ficar menos f de x. Né? Aí vai ficar assim, ó, g de x mais delta x menos, né? Por que fica menos? Porque aqui tem um mais, né? Só que quando tem um mais aqui na frente, vai ficar menos g de x. Pronto. Então, fazendo essa estratégia de somar e subtrair, eu obtenho justamente a parcela que eu preciso para definir, né, a derivada. Tá bom? Então agora vai ficar bem grande aqui, ó. Vamos lá. Então, h' de x, que é a derivada, né, é justamente o limite quando o ΔX vai para zero de quem? Vários termos aqui agora. Ó. Assim, bem grande. Ó. F de x, vou colocar primeiro o g de x, né? G de x, f de x mais ΔX menos o f de x, tá bom? Menos o f de x, está aqui em cima, ó. G de x mais ΔX menos g de x. Tá bom? Tudo isso dividido pelo quê? Dividido por quem é que estava embaixo do denominador? Tinha o produto dessas duas funções, né? E tinha um ΔX ainda. Então tinha g de x mais ΔX, né? E tinha aqui um g de x e tinha um delta de x. Bom, o que eu vou fazer para melhorar isso daqui? Eu vou aplicar as regrinhas de limite, né, as propriedades de limite. Então esse aqui continua ainda. Né? Vou primeiro separar esse sinal aqui de menos. Bom, vou separar aqui esse sinal de menos. Vai ficar assim. Ó. Limite de ΔX tendendo a zero. Né? De quem? De g de x, f de x mais ΔX, tá bom? Menos f de x, tudo isso dividido por g de x mais ΔX vezes um g de x vezes delta de x, menos o limite quando ΔX tende a zero de quem? Do outro lado, f de x, g de x mais ΔX
menos g de x. Bom, tudo isso dividido por g de x mais delta x, g de x, delta x. Bem complicado isso daqui, né? Agora, então a derivada aqui, ó, o que eu vou fazer agora aqui? Posso fazer várias coisas, né? Mas como eu quero tirar só esse pedacinho aqui, ó, isso aqui vai estar relacionado com a minha derivada, né? Eu quero tirar que tá aqui, ó, esse pedaço aqui, porque vai estar relacionado com a derivada, né? O que eu vou ter? Eu vou separar. Então aqui eu posso também, se eu quiser, cancelar essa função com essa função. Não vai ter perda de ideia nenhuma, né? Vai ficar assim, ó. O limite, aplicar agora aqui a regra do produto para os limites, né? Eu vou separar os limites, né? 1 sobre g de x mais delta x, que multiplica o limite de delta x tendendo a zero, bom, para f de x mais delta x menos o f de x dividido por delta x. Então isso aqui já é a minha derivada, né? Menos, né? Trazer esse menos para cá, limite de delta x tendendo a zero, esse termo aqui, ó, né? De quem? Aí eu vou separar assim, ó, f de x, g de x mais delta x dividido por g de x, bom, vezes o limite de delta x tendendo a zero, né? De quem? De g de x mais delta x menos o g de x, tá bom? Isso aqui dividido por delta x. Olha que interessante, né? Que legal. Por quê? Porque agora, ó, vou até colocar de outra cor aqui, de verde, né? Esse verde aqui. Eu consigo identificar esse rapaz aqui e esse rapaz aqui, né? Como sendo justamente as derivadas, esse aqui do f de x e esse aqui a derivada do g de x, né? Então fica assim no final, a galinha de x vai ser o limite delta x tendendo a zero de quem? 1 sobre g de x mais delta x, que multiplica a derivada de f de x, né? Menos o limite delta x tendendo a zero de quem? Ainda tem uma função aqui estranha, né? F de x que divide g de x mais delta x, g de x, vezes a derivada de g de x. Então, ó, quem é que vai ficar no final? A derivada do h, que é a derivada do quociente, né? Quando eu aplicar esse limite aqui, vai ficar simplesmente 1 sobre g de x. Né? Se a delta x for zero, fica 1 sobre g de x. Vezes a derivada de f de x, menos. Quando eu aplicar o limite aqui, vai ficar simplesmente f de x, porque não é alterado pelo limite, g de x ao quadrado, que multiplica g' de x. Bem estranho, né? Essa aqui, ó, é 1 sobre g de x vezes a derivada de f de x, menos f de x sobre g de x ao quadrado vezes a derivada de g de x. É uma regra bem mais estranha, né? Só que dá pra gente tentar melhorar isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Posso colocar todo mundo aqui, posso multiplicar esse termo aqui, por exemplo, né? Em cima e embaixo por g de x. Bom, como é que vai ficar? Vai ficar h' de x é igual a g de x vezes f' de x dividido por g
de x ao quadrado menos f g de x ao quadrado. Eu posso unir tudo numa regra só, num denominador só. Então, vai ficar g de x ao quadrado, g de x multiplica a derivada de f de x menos f de x vezes a derivada de g de x. Então, a regra aqui bem mais complexa, né? Mas você pode tentar entender da seguinte forma, né? Você repete a segunda função do denominador, né, que é o g de x, deriva a primeira, menos, repete a primeira, deriva a segunda. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Então, essa aqui é a chamada regra do quociente. É um pouco mais complicado, mas super importante aí para o cálculo de funções, né, que envolve o quociente de duas funções. Eu vou dar um exemplo aqui agora, né, para a gente aprender aqui. Se, por exemplo, eu usar as mesmas funções do exemplo anterior, como é que ficaria, né? Por exemplo, h, se o h de x fosse cosseno de x, que divide x ao quadrado. É lógico que nessa situação aqui eu não posso ter, né, x tem que ser diferente de zero, senão eu não resolvo essa função, né? Mas imagine que o x seja diferente de zero, como é que fica, né? Quem é o f? O f é cosseno, portanto, o f', né, é o quê? Menos 1. Você já deve estar aprendendo aí, tem que estar na sua mente já essas derivadas, né? O g de x é igual a x ao quadrado, então a derivada dele é 2x. Então vamos aplicar a regrinha lá em cima. Então como é que fica? H de x, vou fazer aqui, h de x igual a g de x, que é x ao quadrado, repete a segunda, deriva a primeira, então é menos seno de x, né? Menos, repete a primeira, cosseno de x, deriva a segunda, 2x. Tudo isso dividido por x ao quadrado. Se a gente ajeitar aqui, vai ficar assim, ó, menos x2 seno de x, bom? Menos 2x cosseno de x. Tudo isso dividido por x quarta potência, né? Você pode no final ajeitar um pouco mais para simplificar a função, vai ficar assim, ó, menos seno de x dividido por x2 em cima e x4 embaixo, vai ficar x ao quadrado, né? Menos duas vezes x em cima e x4 embaixo, vai ficar cosseno de x sobre x3. Então, esse aqui seria o resultado da derivada do quociente, né, dessa função aqui. Tá bom? Percebe que fica bem complicado, né? Fica bem mais estranho, mas é isso mesmo. O resultado é esse, né? Então, já que a gente já sabe derivar agora o quociente, a gente está apto aqui para fazer a derivada, como curiosidade, da tangente. Não é não? Tangente de x não é seno de x dividido por cosseno de x? Então, no princípio, a gente sabe derivar. Quem é a derivada do seno? A derivada do seno, a gente já tirou aqui. A derivada, né, é cosseno. E a derivada do cosseno, a gente já tirou também algumas vezes, é menos seno. Então vamos lá. Quem será essa derivada aí? Vou fazer aqui um pouco mais escuro, né? Então, quem é a derivada de tangente de x? Então, vou colocar assim, ó,
tangente de x, linha. Né? Curiosidade aí de vocês, né? Será que dá seno? Será que dá cosseno? Será que dá outra coisa? Então, o que vai dar? Né? Vamos fazer essa conta aí. Ó. Então, repete a segunda. Cosseno de x. Deriva a primeira, deriva o seno. Derivado do seno é cosseno. Bom? Então, vou fazer assim. Repete a primeira. Vou fazer passo a passo aqui. Deriva a segunda. Repete a segunda, desculpa, deriva a primeira. Menos, repete a primeira. Deriva segunda. Tudo isso aqui dividido pelo quadrado da segunda. Tá bom? Então, como é que fica aqui essa brincadeira? Ó? Cosseno de x, não tem o que fazer. Derivado do seno é o cosseno. Menos seno de x. E a derivada do cosseno é menos seno. E olha que interessante aqui no numerador. Né? Vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de x, menos com menos dá mais seno quadrado de x, dividido por cosseno ao quadrado de x. Quem é essa brincadeira aqui? Quem é que está em cima? Né? Então, a derivada de tangente de x, bom, vai ser, em cima a gente tem 1, que é a relação trigonométrica fundamental, dividido por cosseno quadrado. Mas quem é o inverso do cosseno? Então a gente pode dizer que isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Que é igual a secante ao quadrado. Então, finalmente a derivada da tangente de x, por incrível que pareça, né, é secante quadrado. Bom, que seria justamente a derivada da tangente. Né? Então não dá nem cosseno, não dá nem seno. É a secante quadrado. Né? Outra forma de você encontrar essa função também é você, no lugar de substituir aqui, né, quebrar os dois. Por exemplo, a derivada aqui da tangente, a gente poderia fazer o seguinte, ó, no lugar de substituir a relação trigonométrica, eu poderia dizer que isso aqui é cosseno ao quadrado, dividido por cosseno ao quadrado, mais seno quadrado, dividido por cosseno ao quadrado. Ou seja, vai ser 1 mais tangente ao quadrado de x. Olha que interessante, ó. A derivada da tangente de x, ela também é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Justamente porque secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x. Né? Então, isso aqui seria outra forma de escrever a derivada da tangente. Bom, aí você já fica curioso aí para saber, né? Por exemplo, já deixo aí de exercício para vocês quanto é que vale, por exemplo, a derivada da secante. Quanto que vale a derivada da secante. Quanto que vale a derivada da cossecante. Bom, quanto que vale a derivada da cotangente. Quanto que vale essas três aí. Fica aí exercício para vocês. Bom, então pessoal, aqui foi justamente uma ideia que eu queria trazer para vocês, para a gente poder aplicar regra do produto e regra dos quocientes. Na próxima aula eu vou aplicar mais exemplos aqui, a gente vai fazer alguns exemplos de aplicação de regra do produto e regra do quociente, tá bom? Então é isso aí.